Esse vídeo do canal Kealizando está sendo patrocinado pela loja Essentia.co, loja especializada em artigos aromáticos. Já pensou em deixar os seus estudos ainda mais agradável? Então, a Essentia.co é o que você procura. Eles têm difusores, home spray, sabonete líquido e velas aromáticas que, meus queridos, essa sim tem cheiro. Os links para a loja e para a página no Instagram estarão na descrição do vídeo e usando o cupom KEALIZANDO você ajudará o canal a trazer ainda mais conteúdo gratuito para a tela do seu YouTube. Essentia.co, o cheiro do conhecimento. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA. E agora vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o Docker, porém nessa aula nós vamos de fato criar um container para rodar os nossos testes. Combinado? Tudo pronto? Você está preparado? Já abre o Docker e simbora! A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um arquivo dentro da pasta raiz do projeto chamado Dockerfile. É possível colocar o nome que você quiser nesse arquivo, porém, no momento que a gente for fazer a integração contínua, a gente tem que colocar um comando "-f" e o nome desse seu arquivo que você alterou. Então, para não dar problemas de conflitos com o nome do arquivo, vamos deixar apenas como Dockerfile. Aqui eu estou deixando Dockerfile com D maiúsculo. Na primeira linha do Dockerfile, nós vamos selecionar qual a versão do Ruby que a gente quer utilizar, qual a imagem do Ruby que a gente quer utilizar. Para fazer isso, a gente usa essa palavra reservada from, e é dessa forma, com essa sintaxe, que a gente chama a imagem do Ruby, uma imagem de preferência que exista. Para verificar se a imagem existe, você precisa fazer uma série de pesquisas, e eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu estou utilizando aqui o Ruby 3.0, que eu tenho certeza que existe, que eu já utilizei anteriormente, mas se você quiser utilizar uma versão mais recente, dê uma olhada se existe essa imagem ou não. Para deixar bonitinho o nosso arquivo, eu pulo uma linha e na linha 3 eu vou colocar workdir Kealizando. Esse aqui é apenas o nome do diretório que a gente vai trabalhar de maneira virtual. Aqui também a gente pode utilizar, por exemplo, env, aí você coloca uma variável de ambiente aqui, mas aqui no nosso caso eu vou deixar por enquanto workdir. Por se tratar de um diretório, né, o diretório onde esses testes vão rodar virtualmente, você também pode colocar o nome que você quiser. Aqui eu estou utilizando o barra do diretório Kealizando, mas pode escolher o que você quiser. Na sequência, nós vamos usar o comando copy para pegar um arquivo de dentro do nosso projeto e mandar para o nosso diretório virtual, para o nosso barra Kealizando. O arquivo que eu escolhi foi o arquivo genfile, porque o que a gente precisa fazer para que o projeto rode é rodar o bundle install, para que o sistema baixe todas as gens necessárias listadas lá no genfile. Então a gente vai copiar o genfile e mandar para o nosso diretório o Kealizando. Para fazer isso, basta utilizar esse copy, nome do arquivo que você quer copiar, e ponto barra, que ele vai mandar direto para o nosso workdir. Na sequência, a gente vai usar o comando run. O comando run, ele serve para rodar comandos que a gente daria, por exemplo, no nosso terminal, na nossa máquina. Só que nesse caso ele vai executar este comando dentro do container Docker. Então, como eu já dei spoiler anteriormente, para que nosso projeto funcione em uma máquina que vai pegar ele pela primeira vez, que vai baixar lá do GitHub, a gente precisa que ele baixe todas as gens necessárias para que os testes rodem perfeitamente. Então, vamos rodar aqui o comando bundler install, como se a gente estivesse rodando no nosso terminal. Na sequência, logo após instalar todas as gens que a gente precisa, todas as gens que estão listadas lá no nosso genfile, a gente vai utilizar este comando do copy, novamente, só colocando 2 pontos. O que isso significa? Isso significa que a gente vai copiar o projeto inteiro do repositório e mandar para o nosso container Docker. Assim ele vai ter a versão que a gente quer que ele rode dos nossos testes. Vocês vão observar nas próximas aulas que a gente vai simplificar e muito esse Dockerfile, tá? Para que ele rode perfeitamente lá no Jenkins. Mas, de início, para ele rodar na sua máquina, estou fazendo assim para ficar mais didático, ok? Eu sei que existem outras formas de se fazer isso, mas fiquem tranquilos que vai rodar bacana na sua máquina. E por último, no nosso arquivo Dockerfile, a gente vai utilizar o comando cmd, que é o comando que se assemelha aos comandos que a gente dá no nosso terminal, só que nesse caso dentro do Docker. Opa, mas espera aí, você já falou que o Docker Run faz isso também. Sim, pessoal, a gente tem também o Entry Point, por exemplo. Qual que é a diferença? O Docker Run a gente utiliza para configurações, para iniciar
o container do Docker. Você pode passar vários parâmetros para iniciar o container, qual porta ele deve enxergar, no final, se deve apagar o container ou não. Então o Docker Run a gente usa mais para configurar o nosso container. O CMD, dentro dos conchetes, a gente vai passar os comandos que a gente quer que o Docker execute assim que o container estiver de pé, assim que o container estiver pronto para ser utilizado. Por exemplo, em um ambiente real, se a gente usar o Docker Run para rodar os testes, que é possível, ele vai rodar o comando lá para rodar o teste, mas ele não vai esperar que o teste finalize para aí sim imprimir o resultado. Isso é um grande problema para a gente, porque a gente precisa do resultado dos testes, né? E quando a gente utiliza o Docker Run, ele só quer executar o comando o mais rápido possível, e assim que ele executar, ele já vai para a próxima instrução. Se não tiver instrução nenhuma, ele já para de executar comandos. Então, beleza, pessoal. Salve o arquivo Dockerfile, certifique-se de que o Docker está rodando em sua máquina e, após isso, vá no seu terminal e rode Docker Run e coloque um nome no seu container. Eu estou colocando o meu aqui de cucumber-ruby, você pode colocar o nome que você quiser. Se você rodar este comando no terminal, você vai ver que o Docker vai executar, vai instalar o bundler install, todas as agências que precisa dentro do container, vai executar o comando cucumber, vai rodar todos os testes e vai imprimir os resultados ali no terminal, como se a gente estivesse rodando em nossas máquinas. Bem legal, né? A gente pode observar, por exemplo, que tem um monte de teste falhando por conta da dummy API, que não está funcionando, mas ele executou esses testes em um container Docker. Se você quer executar ele novamente, você vai precisar apagar este container, usando esses dois comandos que estão aparecendo aí na tela, né? Se você der um outro nome para o seu container, substitua o nome cucumber-ruby para o nome que você escolheu para o seu container. E agora, para demonstrar os testes funcionando corretamente, eu vou comentar todos os cenários que estão falhando por conta da dummy API e vou deixar apenas o primeiro cenário que eu tenho certeza que está passando. Combinado? Então, eu vou salvar aqui. Vou executar novamente o comando Docker Run, cucumber-ruby, e você vai ver que ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E agora você pode ver no terminal que os testes passaram, porque a gente tem certeza que o primeiro cenário está passando. Bem legal, né? Então, para a aula de hoje, é isso, pessoal. Vocês já têm um teste rodando em um container Docker, mas o nosso objetivo nessas aulas não é fazer apenas isso, rodar apenas no Docker. A gente quer fazer uma integração contínua completa. Então, na próxima aula, a gente vai fazer esse Docker rodar lá dentro do Jenkins que a gente experimentou na última aula. Pessoal, se você ainda não me segue no LinkedIn, me segue lá. O link estará na descrição do vídeo e todas as atualizações sobre o canal QAlizando eu posto primeiro lá. Não se esquecendo que este vídeo é um oferecimento da primeira patrocinadora do canal, a Essentia.co. A Essentia.co tem tudo para deixar o seu home office e os seus estudos ainda mais agradável. O link para a página no Instagram e para a página de compras oficial da Essentia.co estará na descrição do vídeo. E usando o código QAlizando, você ajuda e muito o nosso canal a continuar produzindo conteúdos gratuitos aqui para o YouTube. Beleza? Então, até a próxima!